Bom, pessoal, boa noite, né? Então vamos dar início aí à nossa aula, na verdade, continuidade da aula. Nós vimos alguns assuntos relacionados a pilares, principalmente no que diz respeito a alguns índices relativos ao dimensionamento, né? O principal deles, se eu não me engano, foi o Ni, que é a força adimensional. Então, na verdade, a partir desse momento, a gente vai desvendando um pouco os termos relacionados aos pilares e vendo a aplicabilidade dele. Na verdade, a gente vai ver de fato a aplicabilidade quando a gente for dimensionar um pilar propriamente dito. E vocês vão ver que todos esses termos que eu estou passando agora são termos que vão ser largamente utilizados, tá bom? Bom, deixa eu ligar aqui. Um outro termo, né, importantíssimo para o nosso estudo diz respeito à excentricidade relativa. Então, relacionado aí à excentricidade relativa, na última aula, na verdade, a gente viu a força adimensional, que é nada mais do que a carga de cálculo, dividido pela área de concreto vezes o FCD. Então, agora a gente vai aplicar um outro termo que diz respeito à excentricidade relativa. Primeiro, o que é a excentricidade? A gente viu também que excentricidade é nada mais do que aquele deslocamento da carga em relação ao meu centro de gravidade. Então, eu tenho aqui, vamos dizer, o meu centro de gravidade, o meu eixo Y, o meu eixo X. Então, digamos que eu tenha, sei lá, um carregamento sobre o eixo Y. Então, um ND sobre o eixo Y. Naturalmente, a gente vai ter uma excentricidade associada a esse eixo, que é a excentricidade em Y. Por que isso é importante no estudo de pilares? A gente já viu que toda excentricidade ela gera momento na minha estrutura. Então, se eu tenho aqui a excentricidade em relação ao eixo Y, eu vou gerar momento no eixo contrário. Eixo, excentricidade, carga, então a rotação aqui em torno de x, e isso gera um momento fletor na minha estrutura. Tá, mas aí, né, naturalmente a gente já tem o esforço, joia, só que a gente pode extrair algo mais desse conceito, que é dito justamente a excentricidade relativa à seção. E vejamos. Vamos pegar um exemplo, eu acho que fica mais fácil a gente entender com base em um exemplo. Aqui é um pilar de HY 60 centímetros e HX 20 centímetros. X. Digamos que em torno do eixo X, sei lá, ficou meio juntinho aqui, mas digamos que aqui em torno do eixo X eu tenha um momento fletor 40 kN. E digamos que em torno do eixo Y eu tenho um momento fletor também de 40 kN. Beleza. Se eu fizer isso daqui agora, eu consigo identificar por meio dos momentos. Digamos que essa carga normal nossa seja, sei lá, vamos pegar aqui 100 kN.
para um ND. Então, supondo uma carga de cálculo de 100 kN e momentos fletores de 40 kNm em torno de ambos os eixos. Oi. Isso daqui? Excentricidade em torno de Y. É isso daqui, ó. É o que a gente vai descobrir aqui agora. Qual deslocamento é necessário para gerar, por exemplo, esse, né, na verdade a gente vai identificar qual que é esse deslocamento dessa carga que gerou esse momento. Por exemplo, nesse ficou bem embolado, né? Isso daqui está meio segmentado. Para esse exemplo em particular, onde eu não tenho valor numérico nenhum, perceba que essa carga ND deslocada é Y, ou seja, deslocada uma excentricidade Y, sei lá, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, essa minha carga está deslocada do centro de gravidade, que é o centrinho aqui, ó, o CG. Carga deslocada é Y, gera um momento fletor em torno do eixo X. Então, ele vai gerar esse momentinho aqui, ó. Mx. O que a gente está fazendo aqui agora é o contrário. Supondo que eu tenha uma carga de 100 kN e essa carga excêntrica em algum ponto, a gente não sabe qual que é a excentricidade, gerou um momento fletor de 40 kN em torno do eixo Y e 40 kN em torno do eixo X. Eu quero saber qual excentricidade gera esse momento. Então, o que a gente faz é o contrário do que a gente fez aqui em cima. Eu quero saber, primeiro, para o momento X e a carga ND, qual é a excentricidade em Y que gerou esse momento. Então, a minha incógnita nesse problema aqui embaixo é o EY. Então, isolo o EY, eu tenho que 40 sobre 100, isso é igual a dar 0,4 metros, não é isso? Não ficou legal não. 0,4 metros, isso vai me dar 40 centímetros. Ixi, coisa pra caramba. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver o que vai dar aqui. Opa. Esses problemas que a gente tira da cabeça, mas a gente vai ter um norte, né? Por que não é legal? Porque é uma excentricidade muito grande, mas vamos lá. Agora eu quero saber qual que é o momento, qual que é a excentricidade em X, ou seja, qual o deslocamento dessa carga 100 kN é necessário para gerar esse mesmo momento de 40 kN em torno do eixo Y. Então, o MY é igual ao meu ND vezes, vou usar uma outra cor aqui, minha excentricidade em X. Perceba que a excentricidade é o inverso do momento. Excentricidade em X é igual, mesma coisa, meu MY continua sendo os 40 kN, dividido por 100 kN, também vai me dar 0,4, ou seja, 40 centímetros. Tá, mas e aí? Então, quer dizer que o efeito é a mesma coisa? Pô, se eu tenho uma excentricidade de, digamos, 40 centímetros, aqui ficou muito, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu fiz de cabeça aqui, uma excentricidade dessa daqui é algo... Você tá doido, é muita coisa, está fora do pilar praticamente. Mas aí eu te pergunto, qual dessas excentricidades ela é prejudicial ou mais prejudicial à minha estrutura? Aí você vai falar assim, ó, se aqui é 40, aqui é 40,
Para mim tá a mesma coisa. Isso, fica fora do pilar o Schumacher, mas isso daqui é porque eu que não considerei legal, tá? Seria legal aqui a gente colocar, ó, sei lá, 1000 kilonewtons, algo do tipo. Que aí daria aqui 4 centímetros, tá? Mas a gente pode até fazer isso se for o caso. Ó, vamos transformar isso daqui para... Oi. Pera aí, eu não entendi não, pera aí. Deixa eu só corrigir aqui que vai ficar melhor, ó. 0,04, 0,04. Então o que eu fiz? Eu só aumentei a carga aqui um pouquinho para a gente ter uma excentricidade dentro da seção, tá bom? Que aí vai ficar mais bonito o nosso problema. Pode perguntar. Não, não tá. Nenhum dos dois tá. É aqui, ó. Vamos desenhar aqui na minha seção, agora que está dentro do pilar, olha, vai ficar mais fácil. Qual que é a minha excentricidade em Y? 4 centímetros. Beleza. Então, eu vou vir aqui na minha seção. Em cima do eixo Y, eu tenho 4 centímetros. Então, vai ser... Deixa eu ver aqui, ele está para cá, girando nesse sentido. Deixa eu só definir aqui a excentricidade. Então, vai ser, digamos, 1, 2, 3, 4. Digamos que o 4 centímetros está aqui. Ó, excentricidade em Y, 4 centímetros. Então, está aqui, ó. E a excentricidade em X, também 4 centímetros. Só que, ó, se eu fizer dedão na direção do eixo, esse meu dedo aqui corresponde ao ponto de aplicação da carga. Como meu momento está girando nesse sentido, ó, a minha excentricidade em X está para cá. Tá? É só questão de convenção de sinal para a gente ter o mesmo efeito aqui na minha seção. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros aqui. Ó. Então, está aqui. Excentricidade em X igual a 4 centímetros. Vamos juntar os pontos. Então, quer dizer que minha carga de 1000 kilonewtons, ela está agindo nesse ponto aqui, ó. Até aí, beleza? Vou desenhar em 3D para vocês verem como é que fica, né? Para ver se dá para a gente conseguir visualizar. Vamos desenhar aqui numa vista. Tá, eu acho que você vai entender aqui agora. É isso que eu quero que vocês definam. A gente vai chegar lá. Ó, Y. Oi? Tá fácil, né? Aqui, ó, YX. Falei com vocês que a gente tem uma excentricidade de 4 centímetros ao longo de X. Então tá aqui, ó, digamos 1, 2, 3, 4 centímetros. Minha excentricidade em X igual a 4 centímetros. E a gente viu também que a gente tem uma excentricidade em Y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Então, digamos que aqui... Primeiro, gente, o que a excentricidade significa? É o tanto que a minha carga está deslocada para gerar aquele efeito de 40 kNm em um eixo e o quanto ela está deslocada para gerar também aquele efeito de 40 kNm no outro eixo. A minha carga, que eu falei para vocês, transformei ela para 1000 toneladas. Essa minha carga está agindo nesse ponto aqui, ó. Então, quer dizer que uma carga de 1000 toneladas, 1000 kilonewtons, deslocada 4 centímetros no eixo X, mais 4 centímetros no eixo Y, gera esses momentos? De fato, se a gente pegar 1000, vamos fazer o sentido inverso agora. Meu MY é igual a ND vezes aquela minha carga, minha excentricidade em X. Meu momento, a gente sabe
que é 40, mas eu vou tentar chegar nele, ó, 1000 kN vezes 4 centímetros, que é 0,04 metros. Isso resulta para a gente igual a um momento de 40 kN metro. Joia. Excentricidade vezes a carga, ok, deu o que a gente esperava, né? Óbvio, a gente construiu isso. Agora, eu te pergunto, qual deles é pior, né? Qual deles gera um efeito mais danoso à estrutura? Eis que surge, então, esse conceito de excentricidade relativa. A gente vai fazer o quanto esse elemento, ou o quanto essa excentricidade, ela se desloca em relação ao eixo de referência. Por exemplo, 4 centímetros para 20 ou 4 centímetros para 60. Vamos lá. Vamos fazer a primeira excentricidade. Vamos colocar aqui em relação a x. Excentricidade relativa de x, vamos colocar aqui relativa linha, só para a gente diferenciar, é a excentricidade que de fato eu tenho, 4 centímetros, versus o meu eixo de 20 centímetros. Isso daqui vai dar 4 sobre 20, vai dar 4 sobre 2, 0,02, 2%, se eu não me engano, não é isso? Isso tão bom. 0,2, seria mesmo. 0,2 dá 0,2? Não, é isso mesmo, 0,2. Isso daqui em porcentagem é 20%. Isto, esse 20 é isso daqui, ó. E aqui é o 60, tá? Esse daqui é meu HY, esse daqui é meu HX. E vou fazer em relação a Y. Em relação a Y, excentricidade relativa vai ser os mesmos 4 centímetros. A excentricidade foi a mesma, coincidentemente, porém em relação a 60. Aí vamos fazer aqui que cabeça agora não funciona mais. Vai dar 4 dividido por 60, 0,06. 67. Então, isso daqui é aproximadamente 7%. Aí eu te pergunto, o que é pior? Eu tenho uma excentricidade relativa ou uma excentricidade de 4 centímetros em x ou ter uma excentricidade de 4 centímetros em y? Em x, vocês vão analisar sempre esse valor. O maior valor entre os dois é o que gera um efeito danoso maior. Porque se a gente for pensar, olha, 4 centímetros é 20% dessa seção, vamos dizer assim, dessa largura da minha viga, do meu pilar. Porém, os 4 centímetros versus os 60, né, em relação ao eixo y, ele é nada mais do que 7% desse total. Ou seja, para eu ter um efeito, ou o mesmo dano, digamos assim, ou a mesma proporção entre o eixo y e o eixo x, essa excentricidade relativa deveria ser igual. Então, quer dizer que qualquer excentricidade que seja, na verdade que seja não, a excentricidade de 4 centímetros analisada, ela gera um dano muito maior em relação a x do que em y. Não, aí a gente pensa em relação à inércia. Essa vamos dizer, essa relatividade, vamos dizer, como é que eu diria, esse maior, não me faltou a palavra, vamos dizer, essa maior atenção, digamos assim, essa maior atenção em relação a x tem muito a ver com a inércia da associação. E você imagina o seguinte, olha, se eu tenho uma carga deslocada em relação a x, 4 centímetros, percebam que o momento que ela gera, quando a minha excentricidade em relação a x, é justamente em torno do eixo de menor momento de inércia. Então, por isso que a gravidade, digamos assim,
de uma excentricidade em x é maior do que de uma excentricidade em y. Que em y, se a gente for pensar, a gente tem uma inércia muito grande. A gente tem praticamente, né, bom, não sei, deve dar até mais do que o triplo de inércia em relação ao eixo y. Olha só, pensa na régua. Eu poder fletir uma régua nesse sentido, ó, tá vendo? Se eu pego a régua nesse sentido, a altura dela nessa direção, para eu poder fletir ela é muito difícil. Agora, para eu fletir essa régua em torno do eixo de menor momento de inércia, é muito mais fácil. A gente pega a réguinha e dobra com a mão. O mesmo efeito essa carga de 1000 kN gera na minha estrutura, nesse meu elemento. Por isso que a relatividade aqui é muito maior em torno de x do que em y. Não sei se deu para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, pode repetir dessa posição. O porquê dessa posição do EX no eixo negativo? Ah, tá. Repito sim. Sempre, Jéssica, convenção de sinal. Quando eu te der, por exemplo, um momento, a pontinha da seta do momento, você coloca o dedão, olha lá, pontinha da seta. E os dedos representam, a pontinha do dedo representa a carga entrando no pilar. Então, olha só, se eu tivesse colocado esse eixo positivo, necessariamente a minha carga teria que estar nessa posição aqui, ó. Só que o meu momento seria em sentido contrário, porque ó, o meu dedo representa a seta e a pontinha representa a carga central. Então, nessa nossa convenção, ó, eixo Y, momento em Y, carga entrando no pilar, gira em torno de Y nesse sentido. Em relação a X, momento, setinha entrando. Então, o quadrante é esse e o eixo é esse. Tá aqui, o quadrante é esse. Na verdade, a meia face é essa. Concomitante com essa, define esse quadrante aqui de ação da carga 1000 kN. Oi? Rapaz, eu acho que isso daí é um trem que eu inventei também, cara, que eu vi que deu certo, aí eu só uso ela. Aquela curvada é essa daqui assim, né? Beleza. É verdade, é o contrário. Aqui ela não fica assim não, ela fica aqui, ó. Essa daqui que fica assim. Mas é porque agora na prova tem hora que é meio difícil você fazer essa setinha e dar confusão. Essa árvorezinha de Natal aqui é mais fácil de desenhar, entendeu? Beleza. Bom, pessoal, vocês entenderam o conceito de excentricidade relativa? Então, na verdade, é um indicativo para a gente também. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou colocar uma excentricidade, não é vou colocar, eu identifiquei uma excentricidade igual nos dois eixos, então o efeito na minha seção é o mesmo. Não é o mesmo. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. A não ser que sua seção seja quadrada, porque aí você vai ter a excentricidade aqui e ali igualzinho. Beleza? Bom, vamos guardar aqui, deixa eu numerar as páginas, senão eu vou perder. Oi? Em torno do eixo Y, em torno do eixo Y, menor momento de inércia, em torno de X, maior momento. Beleza. Beleza. Outra informação importante para a gente, deixa eu dar vou voltar aqui que não ficou legal não. Outra informação importante para a gente na verdade, acho que não vai nem aparecer por hora, mas vai aparecer um pouquinho lá na frente, é o que a gente chama de momento fletor adimensional.
Ele recebe uma letrinha grega mi. Bom, esse momento fletor adimensional é um conjugado, nada mais do que a carga adimensional, versus, na verdade, vezes, a excentricidade relativa. Então, os dois itens que a gente viu até agora são itens correspondentes ao dimensionamento de pilar e que nos darão outros índices. Se a gente for lá, a carga dimensional é NSD sobre AC FCD, beleza, vezes a excentricidade sobre H. Só que eu sei que momento é igual carga vezes a excentricidade, ou seja, a excentricidade é nada mais do que momento sobre normal. Então, eu posso substituir esse índice por esse daqui, ó, resultando em nada mais do que NSD vezes AC FCD vezes H, momento em cima, carga normal embaixo. Se eu vier aqui, isso daqui que é a mesma, né? Isso daqui é carga de cálculo, isso daqui é a minha carga de cálculo, né? Desde que aqui seja o momento de cálculo. Então, no final das contas, o que a gente tem é uma outra equação, que agora é momento fletor adimensional, antes a gente tinha carga normal adimensional. Para que serve esse sujeito? Esse sujeito ele é extremamente importante quando a gente for definir taxa de aço. Porque é o seguinte, a taxa de aço ela é obtida por meio de ábacos. E os ábacos eles levam em consideração justamente, aliás, aqui é y, x. Eles levam em consideração justamente esse momento fletor adimensional. É nada mais do que o seguinte, a gente está normatizando os valores, porque se eu for pensar, ó, imagine só, isso é um negócio muito interessante no conceito de pilares. Imagine o seguinte, você dimensiona o pilar por meio de ábacos, e existem uma infinidade de ábacos. Imagine se você tivesse um ábaco para cada momento fletor associado a cada material que você utiliza. Por exemplo, eu tenho um momento de 100 kN, metro, e eu tenho estou utilizando um concreto 30 MPa, uma seção de 20 por 70. Tá. Aí digamos que eu mudei, né? Minha carga continua sendo 100 kN, mas agora eu vou trabalhar com um concreto de 40 MPa. E a seção continua sendo a mesma. Eu precisaria de um outro ábaco. Imagina só a complexidade que seria você desenvolver o cálculo de um pilar, sendo que a gente pode simplificar. Como que a gente faz a simplificação? Primeiro, eu pego o meu carregamento e eu normatizo ele. O que é normatizar? É transformar ele em algo independente das várias variáveis. Por isso que a gente tem essa carga adimensional. E a gente extrai informações importantíssimas dela. A mesma coisa acontece para o momento fletor. Eu vou normatizar esse momento de tal forma que eu consigo aplicar esse dado para várias condições. E a partir de carga adimensional e momento adimensional, a construção dos ábacos para poder determinar as taxas de aço. Então, isso daqui são dados extremamente importantes na hora que a gente for determinar a quantidade de aço, a disposição do aço na minha seção. Beleza? Só que isso é interessante. Vocês vão ter um contato maior com isso quando a gente for lá na hora de fazer o cálculo da taxa de aço. Pelo menos entenderam a equação, pessoal? Beleza? Só dar um ok aí.
E, ixi, nossa, na verdade não existe só um ábaco, né? Existem vários. Vou mostrar um aqui para vocês, só para matar a curiosidade. Que o dimensionamento dos pilares é feito a partir dos ábacos. Então, os sistemas computacionais, eles têm os ábacos, né? Tem alguns autores, na verdade, diversos autores que desenvolveram os ábacos a partir de teorias X. Então, cada ábaco tem um princípio, mas o mais utilizado é justamente o ábaco, tem o de Venturi. Oi? Não, esse Marcos é só para lajes. Esses ábacos aqui são ábacos específicos para flexão composta reta ou flexão composta oblíqua. Então a gente tem dois cenários, tá? Então vamos colocar aqui, ó, são dois cenários, que é a flexão composta reta ou flexão composta oblíqua. Então para isso a gente tem dois ábacos diferentes. Por exemplo, ó, esse daqui é para flexão normal, ou flexão composta reta. Percebam que os ábacos estão cá embaixo. Olha só que legal. Isso daqui é um ábaco de dimensionamento. Olha o dado de entrada dele aqui em cima, ó. Vou dar um zoom para vocês, ó. Ni. O eixo Y é o valor de Ni, que é a carga adimensional. E olha o valor que a gente tem aqui no eixo X. Mi, que é o momento adimensional. Como esse é a flexão reta, né, flexão composta reta, na verdade a gente só tem um momento em torno dos eixos, então eu tenho como dado de entrada apenas um momento adimensional. Agora, quando a gente vai para a flexão oblíqua, que aí é o ábaco de Pinheiros, tá carregando aqui, a gente já vai ter um negócio mais complexo. E olha só a infinidade de ábacos que a gente tem, ó. São várias condições. Aí vai lá para baixo, até acelerar aqui para vocês verem, ó. Isso tudo são ábacos de dimensionamento, dá uns 120 ábacos mais ou menos. Aí, ó. E o interessante é o seguinte, cada ábaco tem, óbvio, né, as suas condições determinadas, mas também tem aqui, ó, o seu detalhamento determinado. Você não pode fugir disso que ele está impondo para você. Então vamos lá nos primeiros, ó, pra vocês terem ideia. Ó. Aqui, ó, obrigatoriamente, eu tenho que usar para esse ábaco A15, 5 barras numa lateral e 5 barras na outra. Às vezes esse não é o melhor ábaco para a gente. Aí a gente vai escolhendo o outro. E óbvio, a gente tem outros dados de entradas que a gente deixa para analisar depois. Aqui as cargas, o que eu passei para vocês, é o Mi e o Ni, são dados de entrada. Olha que interessante também, percebam que eu já tenho determinado os domínios, não preciso ficar verificando domínios de deformação conforme, né, foi apresentado lá a relação x sobre d. Se caiu daqui, se caiu nesse quadrantezinho aqui, é domínio 5, meu pilar está no domínio 5. Se caiu aqui, ó, é domínio 4A. Opa. Eita. Aqui. Caiu aqui embaixo, é domínio 4. Opa, daqui para baixo é domínio 3 e domínio 2. O interessante é o seguinte, esse ábaco não quer dizer que é para pilar, mas é para seção solicitada a flexão normal e o outro a flexão composta. Eu posso ter também pilares no domínio 2, no domínio 3, até o domínio 5. Vamos lá para a flexão oblíqua. Olha só a diferença do ábaco da flexão oblíqua. Perceba que o dado de entrada aqui agora é Mi de Y, Mi de X, e os quadrantes determinam uma relação próxima de Ni. Então, por exemplo, meu Ni deu 0,3. Aqui eu tenho Ni 1, Ni 0,8, 1,2, 1,4. Vamos ver o anterior. Ah lá, o 0,6, 0,4, 0,02. Então, a gente tem que ver o que está mais próximo e fazer um... Infelizmente, a gente tem muita aproximação aqui. Mas, aqui, ó.
olha só que interessante. Esse daqui é o meu detalhamento da seção transversal. Então, a gente vai deixar para falar isso um pouco mais na frente, quando a gente discutir realmente o dimensionamento de pilares e o detalhamento. Mas só para vocês terem uma ideia para que serve, né, essas informações. O pessoal costuma chamar isso daqui de gráfico do cebolão, mas aí fica a critério de vocês. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Assim como vocês viram ali, carga adimensional, a gente tem também associado como dado de saída, né, ou na verdade dado de saída também, a gente consegue fazer uma associação, a gente vai ter que fazer algumas associações, né, que é a taxa geométrica de armadura e também que é a taxa mecânica de armadura, que é o ômega. Bom, taxa geométrica, a gente já viu isso daí muitas vezes, que é nada mais do que uma relação da taxa de aço versus a área de concreto. E a gente tem definições de taxa de aço máxima e taxa de aço mínima para a nossa seção. Então eu prefiro até discutir isso na hora do detalhamento, mas como taxa geométrica máxima, a gente leva em consideração 8% da área de concreto. Só que isso daqui tem uma ressalva. Lá na frente a gente vai discutir. E como taxa mínima, isso daqui seria a máxima, ou seja, eu posso ter 8% de aço, 8% de área de aço relativa à área de concreto na minha seção. E a mínima é 0,4% da área de concreto. Aqui é a mínima. Só que isso daqui, deixa para a gente discutir um pouquinho lá na frente, quando a gente começar a tratar de detalhamento de pilares. E a taxa mecânica, que é um dado de saída, vamos dizer assim, dos ábacos. A gente usa o ábaco para extrair essa informação, o ômega, que é nada mais que a SFYD, que é nada mais do que uma relação entre as forças, né? Se você pega, tensão é força sobre a área, tensão vezes a área é força, é nada mais do que o RS sobre RC, né? Quantidade de aço, quantidade de esforço de tração versus quantidade de esforço de compressão na minha seção. Só que o que é importante é isso daqui, ó. Isso daqui, não sei se vocês perceberam nos ábacos, ó. Olha só, isto daqui, esses valores que a gente tira dessa, né, que é o que a gente precisa, eu vou ter como dar de entrada o MY, o MY e o MX, para tentar encontrar uma correlação e me determinar o ômega. O ômega é justamente essas linhas, né, vamos dizer, esses anéis da cebola, vamos dizer assim. Uma vez tendo esse valor de ômega, que é obtido por meio dos ábacos, eu tenho a área de concreto, eu tenho a tensão de concreto, eu tenho a tensão do aço. Oi. Isso. Isso. Aí a única incógnita nossa vai ser o AS, porque o resto a gente vai obter. Isso vai ser por meio do ábaco. O FY a gente já tem, que é o aço A50. AC a gente já tem, porque eu já determinei minha seção. O FCD a gente já tem, porque eu já determinei o concreto. E aí a gente extrai a taxa de aço. Então, na verdade, não tem nada de utilizar aquela equação de barras fletidas, que leva em consideração altura, largura, o K-limite. Aqui não existe isso. Aqui é ábaco. O ábaco me dá essa informação.
Para que eu uso isso? Para detalhar, sei lá, eu vou usar esse ábaco, então a taxa de aço que sai ali, eu vou ter que detalhar em 6 barras de aço, distribuídas na seção dessa forma. Para isso que existe vários ábacos com várias disposições de aço e várias incógnitas, né? vários dados de entrada. A gente vai chegar lá no final, a gente vai aprender a escolher qual abaco utilizar, tá bom? Bom, por hora, vamos deixar aqui congelado. Por hora. Depois a gente vai utilizar. Então, isso daqui é saída de dado. Ok. Beleza, pessoal? E aí a gente vai para o índice de esbeltez. Se eu não me engano, a gente discutiu na aula passada, não foi isso? A gente determinou a esbeltez do material, na verdade, as faixas de esbeltez. Beleza. Isso, show de bola. Então aí a gente vai para... Acho que já dá até para a gente fazer um exemplo, cara. Deixa eu ver aqui. Já dá pra gente fazer um exemplo legal aqui. Então, tem algumas informações de referência aqui que se eu não olhar, eu esqueço de passar para vocês. Então, um negócio interessante que vocês vão ver lá na... Quem tiver curiosidade, né? Apostila. Professor Paulo de Bastos, da Unesp. Cara, esse daqui é um excelente professor. Ele tem um sitezinho lá no provedor da Unesp, mas tem muito material bom. Quando for colocar a videoaula no YouTube, eu vou colocar o link dele lá para vocês. Só que tem que tomar o cuidado, que é o seguinte, ó, a convenção de sinal dele lá, e em alguns livros também, é diferente da nossa, tá? Então tomem o devido cuidado na hora de fazer exercício de outras referências. Por exemplo, ó, esse é o nosso eixo X, esse é meu eixo Y. Lá ele vai fazer a seguinte proposta, não é a nossa, mas estou só esclarecendo, caso vocês estudem em outro material. Ele vai falar que o momento em Y é esse, ó. Momento no eixo Y, ó. O momento no eixo Y. A gente considera esse momento o nosso momento girando em torno de X. Então, o meu momento em X, para ele, é momento em Y. Outra consideração dele, ó. O momento em X dele é o nosso momento em Y, em torno. Que, na verdade, eu trabalho em torno do eixo. Ele trabalha com flexão sobre o eixo. Tá? Então, tomem cuidado. Não, mas tomem cuidado. Na verdade, tem as duas convenções, cara. As duas convenções, a norma também, se eu não me engano, não sei se trata assim, se eu não me engano, trata assim também. Então, fica um negócio meio perdido. Então, como eu acompanho um material que é correlato com o que eu aprendi, né, ao longo do tempo, eu tenho uma dificuldade de mudar essa convenção, que minha cabeça bagunça tudo. Então, eu prefiro adotar aqui que a gente usa a regrinha da mão esquerda e ó, acabou. Por isso que dá certo, viu, João? Porque eu inventei o trem aqui, o negócio dá certo. Bom, mas aí... Outra coisa que vocês vão ver lá na apostila do professor Paulo de Bastos, que é o seguinte: existem 3 classificações de pilares quanto à localização. Eu posso ter um pilar da seguinte maneira, ó. Porque isso daqui era muito mais comum nas referências mais antigas. Hoje a gente não usa tanto isso.
Perceba que eu tenho, esses vermelhinhos aqui já bastam. Perceba que eu tenho aqui 4 pilares. É muito comum a gente classificar esse pilar como pilar central. Não só esse, né? Se eu tiver um outro pilar aqui, ó, isso daqui também é um pilar central. É um pilar no qual está descarregando sobre ele 4 vigas. Eu tenho continuidade das vigas no meu sistema. E essa continuidade, ela tende a gerar um efeito de carga centrada sobre o pilar. Você imagina o seguinte, eu tenho um pilarzinho aqui. Aí tem uma viga vindo nesse sentido, uma viga vindo nesse sentido, uma outra nesse sentido, uma outra nesse sentido. A excentricidade aqui é muito pequenininha. E essa excentricidade pequena geralmente gera efeitos mínimos. Então, por isso, classificava-se e classificam esses pilares como pilar central. Já esses pilares aqui são pilares de extremidade. Por que essa classificação? Percebam que eu tenho continuidade em uma direção e descontinuidade na outra direção. É como se eu não tivesse essa outra viga aqui, ó. Então, eu tenho carga centrada vinda dessa viga contínua e carga excêntrica vinda dessa outra viga não contínua. O que se convencionou? Então esses tipos de pilares aqui são pilares que estão solicitados à flexão reta. Eu só tenho um momento, né, uma excentricidade em um dos eixos, então eu só tenho um momento em torno de um dos eixos. O outro, a carga está central, não vai dar excentricidade. Isso tem que tomar cuidado, né? Mas antigamente, para poder facilitar o processo de cálculo manual, tudo, então concebia essas estruturas dessa maneira. E esse outro pilar aqui? Pilar de quina ou de canto. Aí o buraco aqui já era mais embaixo. Eu não tenho continuidade em uma direção e não tenho continuidade na outra. Então, é como se eu tivesse isto. Ó. Opa, excentricidade numa direção e excentricidade na outra. O que isso resultava na análise do sujeito? Era flexão composta oblíqua. Então, ele já sabia que ele ia usar o ábaco de Pinheiros, por exemplo. Então, essa classificação era muito comum. Eu não gosto dessa classificação, porque depende muito da rigidez das vigas. Às vezes você tem uma viga muito rígida nessa direção e uma viga pouco rígida nessa. Vai dar excentricidade. Às vezes essa viga é uma viga de transição. Então isso tudo é relativo. Mas é um indicativo muito bom para vocês saberem mais ou menos o que fazer ou como agir. Tá? Isso é interessante que na apostila do professor Paulo de Barros tem vários exercícios de pilar centrado, pilar de extremidade, pilar de canto. Então vocês vão ver isso bem distinto, né? Bem classificado. Bom, então vamos lá para mais um ponto aqui interessante da nossa análise. Isso daqui já é um conceito um pouquinho mais além do que eu costumo passar, mas vamos lá. E aí a gente finaliza. Por que mais além? Porque eu gosto de sempre colocar algumas coisas diferentes e que a gente vai ver aí ao longo do curso, principalmente que a gente vai utilizar uma ferramenta computacional. Oi? Tô ouvindo. Isso. Esse momento que eu gero a ponta do meu pilar, vamos dizer assim, eu trato ele da mesma maneira que eu trato essa excentricidade? Sim. Para taxa de aço, essas coisas? Mesma coisa. Na verdade, aí entra até uma curiosidade aí também, Arthur, que é o seguinte.
eu estou passando uma metodologia de cálculo para vocês que a gente quase não vai tratar de excentricidade. E existe outra escola, outra vertente, que transforma tudo em excentricidade. Então a gente tem uma excentricidade de segunda ordem, excentricidade de primeira ordem, excentricidade não sei o que, e vai somando. No final tem uma excentricidade geral. Eu trato em função dos esforços, tá? Eu não levo em consideração a excentricidade, basicamente. Mas o que isso significa, isso que você falou? Vê lá, eu tenho um pilar. E nesse pilar tem uma viga vindo nessa direção. Tal. Naturalmente, você tem lá, a sua carga estava excêntrica nesse ponto. Tá, beleza, então tem uma carga excêntrica, ela gera um efeito em torno lá, desse eixo e gera um efeito em torno desse eixo. Nem vou conferir aqui não, mas vamos supor que seja. E eu tenho uma outra excentricidade essa carga que às vezes é que está vindo lá de cima. Às vezes o pilarzinho de topo, ele é menorzinho. Ele não preencheu toda a seção. E o centro de gravidade dele está gerando um efeito excêntrico no pilar inferior. E eu ainda tenho a carga dessa minha viga descarregada de forma excêntrica. Então eu tenho um outro problema. Eu tenho um outro fenômeno aqui e um outro efeito aqui. O que a gente vai fazer, naturalmente, é compatibilizar todo mundo. Se eu tenho um momento girando nesse sentido e um outro no sentido contrário, um anula o outro ou um descompensa o outro. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai trabalhar com a resultante de tudo isso e dimensionar a taxa de aço. No final das contas, o que a gente quer ter é um efeito final, que eu vou representar aqui por uma barrinha, por exemplo, onde eu tenho um diagrama de momento fletor, sei lá, em torno de x. Aí eu vou ter um outro diagrama de momento fletor qualquer, sei lá, em torno de y. Então, esses diagramas compatibilizados, finais, é o que vão servir, o que sustentarão a base de cálculo da taxa de aço. Aí eu vou ter um AS aqui, um AS aqui. Não, eu tenho que ter um AS que atende todo mundo. Então, não tem como eu atender aqui e às vezes não atender ali. Então, atender o pior caso, beleza. Então, a gente vai lá e dimensiona, né? Na verdade, ele vai atender para os dois, né? Quando for flexão composta oblíqua, que vai entrar o MX e o MY, né? O mid-X e o mid-Y. Beleza? Deu para dar uma clareada, Arthur? 3, 4, 5, 6. Show. Bom, aí a gente começa a entrar, então, propriamente dito, nos... na verdade, ainda não. Método pilar padrão ainda não. Tem um conceito que eu acho legal aqui a gente ver, que é o seguinte. E é bom que a gente vai até correlacionar um pouquinho com o que vocês viram lá em madeiras, estrutura metálica, que é momento versus normal. Bom, isso daqui que vocês estão vendo é basicamente uma envoltória de resistência dos pilares. O seguinte, a gente tem, por exemplo, um pilar de, igual a gente viu ali anteriormente, 20 por 60. Opa. 60 por 20 centímetros. Esse pilar está solicitado a um conjugado de esforços, né? A gente vai estar lá, vai ter carga normal, a gente vai ter momento fletor em torno de um eixo, momento fletor em torno de outro eixo, ou momento fletor em torno de apenas um eixo associado a essa carga normal. Então, quando a gente fala de flexão
reta ou flexão composta reta, que a gente só tem momento fletor em torno de um dos eixos, esse diagrama vai representar muito bem a envoltória de resistência. Digamos que eu tenho aqui um momento fletor de 100 kN, metro, e uma carga também de 100 kN. Isso me dá um par, né, de coordenadas, né, eixo X e eixo Y. Então, no eixo X, digamos que o 100 está aqui, tá? E no eixo Y, que é o momento fletor, digamos que o 100 está aqui também. Opa! Caiu bem em cima da envoltória. Se tiver caído em cima da envoltória ou dentro da envoltória, quer dizer que o seu pilar ele está em segurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que a solicitação ela é menor ou igual à resistência da seção. Seria SRD, né? Essa resistência. Ou seja, se a minha solicitação ela é menor ou igual à resistência, o meu pilar tem segurança. Caso isso daqui na verdade não vai ser atendido só quando esse par cair fora dessa envoltória. Então quer dizer que esse pilar 20 por 60 ele atende uma infinidade de possibilidades. Ora, eu posso ter aqui às vezes uma carga de 50 e um momento de, sei lá, 100 kN mesmo. Ora, eu posso ter uma carga de, sei lá, 200, não sei, né, mas vamos dizer, associado a um momento de 10 kN. Então, tudo que tiver dentro dessa envoltória, a gente tem a segurança atendida. Tudo que tiver além dessa envoltória, meu pilar não resiste. Então, essa envoltória, né, na verdade, os sistemas computacionais, eles vão montar essa envoltória e verificar se esse par de ações está dentro ou fora dessa envoltória. Então, se cair aqui dentro, está ok. Se cair aqui fora, não está seguro. Se caiu na berolinha aqui, quer dizer que a gente tem a solicitação igual à resistência. Caiu aqui para dentro, a minha resistência é maior do que a solicitação. Joia. Quando a gente vai para a condição flexão composta oblíqua, o nosso diagrama fica um negócio assim, ó. Momento em X, momento em Y. A gente também tem uma envoltória associada, só que essa envoltória agora ela toma uma outra proporção, que é o seguinte: onde que vai entrar aqui na minha análise o eixo correspondente a carga normal? Eu tenho aqui conjugado momentos. Você monta isso, justamente, João. Não chega nem a ser uma esfera, mas é mais para um bulbo. Cada diagrama desse desenhado corresponde a uma solicitação característica, uma solicitação normal característica. Então, para uma carga de 100 kN, por exemplo, eu tenho um conjugado de momentos possíveis que garantirão a resistência. Se eu mudei essa carga, passou para 150, por exemplo, a minha envoltória é outra. Se eu mudei para 200, a minha envoltória é outra. Chegando ao ponto de nós termos, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Acho que aqui vai dar, ó. Nós termos isto. Olha só que legal. Isto daqui é uma envoltória completa. É um negócio, um 3D, para uma carga de 0 até o limite de resistência do meu pilar. O que vocês podem ver aqui é uma carga normal, o eixo da normal, aqui o momento em X, aqui o momento em Y. E a gente constrói um diagrama 3D, vamos dizer assim. E quem que define essa envoltória? Não sei se vocês lembram lá de Madeiras, onde eu falei de critério de ruptura. A gente vai ter aqui, ó, momento fletor, solicitante, momento fletor, acho que é um U, né?
que é um M0U, que seria o último, mais o momento fletor solicitante. Esse é o momento de análise, esse é o momento fletor último. Como é que é? Isso. 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 É bem semelhante, que isso é um critério de ruptura típico. Então, na verdade, aqui a gente tem esse critério de ruptura associado aos pilares, vamos dizer assim. Lá em madeiras, a gente tem algo semelhante a isso também. Só que aí a gente tem outras análises. Tem análise para condição onde a gente só tem a flexão reta, que a gente tem também na flexão reta só aparece um desses. E tem a flexão composta. Aí nas estruturas em madeira a gente tem a flexão composta associada também ao efeito de não é fluidez, não é. Bom, me faltou a palavra. Fluência. Ao efeito de fluência. E no final das contas, a gente tem basicamente um critério de ruptura determinado aplicado às várias condições. Beleza? Não, aqui é basicamente uma equação que associa apenas momento último e momento de análise. Só que a gente tem essa equação reescrita, tá, João? Aí na norma tem ela, cara. Eu tô sem ela aqui agora e de cabeça eu não sei. Que aí a gente tem em função de normal, né, em função da área do FCD, tá bom? Aí depois a gente pode até ver, tentar mostrar isso depois para vocês. Bom, isso daqui era uma curiosidade, tá, gente? Só para vocês entenderem, muitas vezes, alguns resultados dos pilares. A gente não faz isso à mão, mas é interessante para vocês entenderem saída de dados de alguns programinhas. Bom, acho que agora dá para a gente ir já para um conceito de pilar padrão. Falei para vocês que existem algumas metodologias para dimensionar pilares. Entre elas nós temos a metodologia do pilar padrão vamos colocar aqui, com curvatura aproximada. E a gente tem aqui também o pilar padrão com capa, que é um casinho diferente, capa aproximada. Nós vamos aprender essas duas metodologias. Podem dar resultados distintos, resultados diferentes, tá? Ainda mais no que diz respeito a momento, é óbvio, né, que isso daqui são regras de determinar momento, e isso pode refletir em taxa de aço diferenciadas. Bom, mas vamos lá, vou tentar desenhar um fluxograma para vocês entenderem o dimensionamento de pilares. Então vamos lá, nós temos os pilares, depois a gente entra propriamente dito no método. Então a gente tem o pilar, temos esforços, né, efeitos ditos de primeira ordem. O que são esses efeitos de primeira ordem? São os momentos fletores, né, associados à excentricidade, a cargas ou momentos de vigas, né, descarregando no pilar. Nós temos aqui também efeitos de segunda ordem. Isso para pilar. Onde esses efeitos de segunda ordem eles são subdivididos em segunda ordem global
e aqui segunda ordem local. Se fosse pilar parede, entraria aqui segunda ordem localizado. Onde o efeito segunda ordem global, conforme a gente já viu um pouquinho, são efeitos associados à deformação global da minha estrutura. E existem alguns parâmetros para determinar, que é o parâmetro alfa, parâmetro gama z e o processo P delta. Isto é o próximo tópico da disciplina. Efeito local. Pilar padrão com curvatura aproximada. Pilar padrão com capa aproximado. Método geral. E aí vai, algumas outras metodologias desenvolvidas a partir dessas, basicamente o método geral. Então, o interessante é o seguinte, o método do pilar padrão, com curvatura aproximada, ou capa aproximada, o método geral, são metodologias que dão base para a gente complementar ou não os efeitos de primeira ordem, porque eles se somam. Caso o efeito de segunda ordem seja um efeito significante, a ponto de eu ter que considerar tanto o efeito global quanto o efeito local, eu vou ter metodologias específicas para cada situação. Por hora, o efeito global a gente não vai analisar. Vocês vão saber que existe. Se tiver algum efeito global, ele vai estar embutido aqui no efeito de primeira ordem. A gente ainda não vai saber distinguir. A gente vai saber distinguir no próximo passo. Agora, o efeito local, ele independe se eu tenho efeito global, se eu não tenho, se minha estrutura é de nós fixos, nós móveis. Então, eu posso ter efeito local para todas as condições. Então, criou-se as metodologias para calcular a necessidade ou não de levar em consideração esse efeito local aqui no meu dimensionamento. Juntando isso tudo, é que eu tenho um momento fletor final para o cálculo da taxa de aço por meio dos ábacos. Primeiro a gente vai ver o método pilar padrão com curvatura aproximada, que é o mais simples, é o mais rigoroso, e depois a gente vai para o método com capa aproximado. 7, 9. Então, no que consiste basicamente esse método geral? Método geral não. Método do pilar padrão com curvatura aproximada. Bom, na verdade o método pilar padrão, esse termo, pilar padrão, é um pilar padronizado. O que é esse pilar padronizado? É um pilar engastado na base livre e no topo, onde determinou-se, na verdade, para esse elemento, para essa metodologia, a gente tem uma curvatura limite, no qual o meu método ele tem validade. Então, a gente tem uma gama de possibilidades representadas por esse pilar padrão, ajustadas para diferentes situações, porque nem todos os meus pilares são pilares engastados na base livre no topo. Por que esse pilar padrão é um pilar... por que esse pilar engastado na base tornou-se pilar padrão? Porque aí vem muito lá da teoria de Euler, né? a senoide que surge em função do efeito de flambagem, de possibilidade do efeito de flambagem. Então, tudo isso culminou na construção desse modelo a partir desse pilar. Eu não vou entrar no mérito nem no desenvolvimento da questão, a gente vai aplicar basicamente o método.
e identificar os pormenores dessa metodologia, que a gente tem algumas considerações adicionais. Bom, o que consiste então esse método pilar padrão? É uma equação. Ó. Momento total é igual alfa B vezes MA mais NSD vezes 1 sobre R vezes LE sobre 10 ao quadrado. Isso tem que ser maior ou igual ao M1D mínimo ou MAD, né? MDA. Cara, método pilar padrão é isso daqui. Isto. Vamos tentar destrinchar um pouquinho ele. O que significa cada termo? Vocês estão vendo que isso daqui é um somatório de termos. Isto daqui, gente, é o efeito de primeira ordem. Isto daqui é o efeito segunda ordem local. Em alguns livros vocês podem ver isso daqui escrito da seguinte maneira, ó, NSD vezes excentricidade de segunda ordem. Por quê? Porque isto representa a excentricidade de segunda ordem local. Essa é a equação. Tá. Sempre eu vou ter excentricidade de segunda ordem local? Não. Eu posso ter um pilar compacto, por exemplo, e um pilar compacto eu não vou ter necessidade de efeito de segunda ordem local. Aquele efeito de deformação, né? O que seria, vamos dizer assim, o efeito de segunda ordem local? Eu tenho um lancezinho de pilar dessa forma, ó, e, sei lá, minha estrutura se deformou da seguinte maneira, e a excentricidade que surge aqui, ó, a excentricidade de segunda ordem, gera um efeito de flexão nesse lance do pilar que eu tenho que considerar. Por quê? Porque aquela minha carga NSD está aqui. Essa carga NSD, ela vem. Carga NSD vezes a excentricidade e gera um momento interno. E esse momento interno está aqui. É essa parcela. Aí essa parcela aqui. Essa parcela é um momento que está no meu pilar. Sei lá, eu tenho um momento aqui, ó. Já tem um momento aqui decorrente dessa carga, sei lá, uma viga, por exemplo. Então, isto seria o momento de primeira ordem e esse efeito em cinza aqui, o momento de segunda ordem local. Bom, nem tudo são flores, não é simples assim. Uma equação define o método pilar padrão. Porém, a gente tem outras considerações para a gente saber quem é alfa B, quem é MA, quem é 1 sobre R, quem é LE, e aí vai. Quem é um M1D mínimo, né? Qual é o momento fletor mínimo? Então vamos lá, vamos começar. 7, 8, 9, 10. Vamos começar. Então percebam, o momento total, que é o momento final de cálculo, esse momento é o que eu vou utilizar para calcular a taxa de aço. É isto tudo. Então vamos entender quem é MA e o seu correspondente. Aqui MAD, tá? É de cálculo. É esse MA e MA são iguais. Tá. Momentos, nomenclatura. Para momentos. Então vamos supor que
Tudo que vocês estão vendo aqui são diagramas de momento. Então, vou supor alguns valores, por exemplo, 100 kN, 20 kN, 0, 100, 100, Bom, como eu defino quem é o momento fletor chamado de A? Existem três momentos, três nomenclaturas, que serão MA, MB e MC. São três momentos típicos nos pilares. Quem é MA? MA é o sempre positivo, maior momento em módulo. Por que em módulo? Porque às vezes eu coloco um negativo ali para poder confundir vocês e transforma tudo em módulo e depois recondiciona as unidades, né? as convenções de sinal. MB, menor momento, será positivo se tracionar mesma face de MA. Será negativo se tracionar face oposta a MA. MC só vai surgir quando eu tiver um pilar engastado na base livre no topo. Para pilares engastados, momento a meia altura. Então, vamos colocar aqui uma linha para separar e não dar confusão. Vamos ver quem é MA, quem é MB, quem é MC nesses exemplos? Aqui eu tenho diagrama de momento fletor com 50 kN, 50 kN. Eu falei para vocês que o MA é sempre positivo. Como os dois são iguais, em positivo e o maior, né? Como os dois são iguais, qualquer um desses, em cima ou embaixo, pode ser chamado de MA. Vou chamar o de baixo. Chama esse sujeito aqui de MA. Aí, se eu definir esse sujeito aqui embaixo, MA, então o meu diagrama positivo é correspondente a esse MA. E o de cima é meu MB. MB é o menor ou igual, e ele será negativo se tracionar a face oposta de MA. A face de MA é essa face interna aqui, ó. E ele está tracionando a face externa. Então, quer dizer que meu MB é negativo. Então, MA positivo, MB negativo. Vamos para o exemplo do lado. Vou colocar MB aqui de verde, ó. Aham. Independe, vamos dizer que eu posso ter uma coluna com esses dois momentos. Aí você vai ter MA e MB distintos. Você vai ter MAX, MAY, MBX, MBY, tá bom?
Vamos dizer que a gente tem agora esse outro momentinho aqui do lado, ó, esse outro diagrama de momento aqui do lado. Quem é MA? MA é o maior em módulo. Beleza, esse é meu MA. E ele é positivo. Beleza. Quem é MB? MB é o sujeito lá de cima. Só que é o seguinte, MB está tracionando a mesma face que MA. Olha aqui, ó, MA traciona aqui, MB traciona aqui. Então, ambos são positivos. Então, me dá um diagrama de momento positivo, todo mundo positivo. Aí a gente vai para o do lado. MB e MA, quem são? MA é o maior em módulo. Positivo. Então, aqui é positivo. MB é o menor. Então, MB tracionando face oposta a MA, ele é negativo. E por último, isso daqui é um diagrama típico de momento de pilar engastado na base livre no topo, né? Zero de momento e máximo na base. É óbvio, meu MA é o maior. Aqui meu MA. E meu MC, aqui não existe MB. O MB é zero, olha lá. Eu tenho MC. O MC é o momento a meia altura. Então, meu momento aqui a meia altura é o meu MC. Tomem bastante cuidado. Aqui meu MC é metade de MA. Porque isso é um, sei lá, um pilarzinho com uma força lá em cima, né? Uma força concentrada lá em cima. Se o meu momento fosse, por exemplo, uma parábola aqui, né? Não seria metade. Então tem que tomar o cuidado de considerar o MC. Se for uma carga triangular, uma carga uniformemente distribuída, não vai dar um diagrama linear. Bom, então meu MC está determinado, a meia altura é meu MC. Isto é importante para a gente fazer as análises na sequência. A gente já determinou aqui uma parcela do meu método pilar padrão, com curvatura aproximada, meu MA. A meu MA aqui, ao MA aqui. Lembra que eu falei que o MA é o maior de todos? Por isso que ele entra na conta, ele é o maior momento de primeira ordem. Por isso que não entra na conta aqui, né? O MB nem o MC. A gente vai considerar sempre o maior momento de primeira ordem, depois de segunda ordem, e aí vai. E no final a gente tem que comparar com os momentos, porque o meu momento resultante não pode ser menor do que o próprio momento atuante e nem o momento mínimo de norma. Bom, isso daqui está legal, gente, muito bem definido, joia. A gente tem mais uma consideraçãozinha. Aliás, eu acho que vou deixar essa consideração para amanhã, senão vai gerar uma confusão danada. Que é nada mais do que o cálculo do... Amanhã não, para quarta-feira. Que é o cálculo do alfa B. O alfa B ele está diretamente associado ao MA. Tá? Ele é esse alfa B é nada mais do que um fator de, vamos dizer, tipo uma correção, vamos dizer, uma conformidade, né? Seria um fator de conformidade do meu diagrama de momento fletor. Visto que o método pilar padrão, ele foi prescrito, né? Ele foi dado em função de um pilar engastado. Então, se eu tiver um pilar simplesmente apoiado, o que a gente faz? O fator alfa B, ele pondera essa relação de momento para a gente e normatiza, de certa forma, para o pilar